com Bruno Pereira. São 7h31 agora. Acorda, meu povo, vamos tomar café que está na hora. Quem está se preparando para ir ao trabalho, eu desejo um excelente trabalho, uma boa quinta-feira para todos nós. E hoje no nosso consultório do Tribuna Livre eu recebo aqui nos estúdios da TV Arapuã a ginecologista especialista em endometriose, Carolina Bandeira. Ela vai explicar sobre essa doença e em que ela pode afetar na vida das mulheres, além de outros temas relacionados à ginecologia de modo geral. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos escutam. Tudo bem comigo? Um prazer estar aqui. Satisfação é nossa receber a senhora aqui nos nossos estúdios. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço aos especialistas que sentam aqui comigo para conversar em relação à especialidade da ginecologia. Sim. Quando é que uma mulher, às vezes eu vejo muito isso discutido entre as mulheres, em algumas conversas que nós homens escutamos, eu vou a um ginecologista a cada 6 meses, a cada ano. Qual o tempo certo, correto para começar aí? E tem uma faixa etária de mulher? Sim, tem sim. A ginecologista, ela representa para a mulher o primeiro médico que a mulher procura. Em geral, qualquer queixa que a paciente tenha, desde queixa simples, como cefaleia persistente, como algo que ela encontra diferente no corpo dela, o primeiro médico, em geral, que ela procura realmente é a parte da ginecologia. As mulheres devem procurar o ginecologista desde a primeira menstruação, que ocorre em torno dos 10 anos de idade, até o final da sua vida. E nesse período ela faz rotineiramente os seus exames, desde consultas comuns de rotina para pedir exames frequentes que a mulher deve fazer, até alguma coisa que ela tenha realmente relacionada às queixas ginecológicas. Então, desde a primeira menstruação, é importante que se procure e sempre tenha esse acompanhamento. Sim. E quem não quer manter essa rotina e só quer manter quando apresentar algum sinal, algum alerta, quais são os alertas que aparecem no corpo das mulheres, que são alertas graves, que chamam a atenção e que deve ser procurado um especialista? Muito bem. As mulheres, elas têm uma frequência, principalmente uma frequência menstrual. Qualquer alteração na frequência menstrual dela, desde a falta da menstruação ou uma menstruação muito importante, muito volumosa, cólicas menstruais frequentes, isso já são sinais de alerta para que a mulher procure um ginecologista. Tem alguma coisa que interfere diretamente em relação à higiene, ao cuidado que a mulher deve ter? Sim. Qual a importância disso para manter a saúde em dia da mulher? Perfeito. A mulher, ela tem processos fisiológicos, né, que ela realmente, muitas vezes, se incomoda com isso. A mulher, ela deve ter uma higiene frequente e essa higiene vai trazer a ela uma percepção do natural e do não natural. Quando é que a mulher deve se preocupar em relação à higiene ou alguma coisa que esteja acontecendo em relação a patologias ginecológicas, principalmente em trato vaginal? Quando a paciente sente odores, corrimentos, secreções vaginais não fisiológicas, ela já deve se preocupar. A frequência da higiene da mulher é uma frequência rotineira, Bruno. É uma frequência que a mulher realmente faz o asseio, geralmente usa algumas substâncias que a gente ginecologista orienta para que ela consiga ter uma saúde mais correta e menos ofensiva em relação aos danos que a gente pode ter no dia a dia. A cada dia tem sido mais frequente a procura por pessoas com sintomas e com problemas relacionados à endometriose. Sim. Queria que a senhora explicasse agora qual é o perfil da mulher. Tem até um dado que estava vendo sobre isso, que 10% das mulheres no seu período fértil, elas podem ser afetadas por essa doença. Como é que ela age, como é que funciona e quais são os alertas para esse tema? Sim, a endometriose é uma doença crônica, progressiva e inflamatória. A endometriose, ela é um sinal, o principal sinal que a paciente tem para que ela possa desconfiar da endometriose é a dor. A paciente, ela tem cólica menstrual frequente, geralmente progressiva e que piora aos longos dos anos de forma muito clara. A paciente, ela tem cólica no período menstrual, pode ter cólica fora do período menstrual, dor nas relações sexuais, dor ao urinar, dor ao evacuar. E isso ela percebe que vai atrapalhando a vida dela. No momento que começa a atrapalhar a vida dela, tirar ela das atividades habituais, essa mulher já deve, principalmente, procurar ajuda médica. A endometriose, ela atinge 10% da população feminina em idade fértil. 50% das pacientes que têm endometriose também são inférteis.
muitas delas nem têm a cólica exatamente como a literatura descreve, aquela cólica progressiva forte, mas ela tem um outro sintoma, que é a infertilidade. A você que está me acompanhando agora, que é mulher, que quer entrar nesse assunto, quer fazer alguma pergunta, a nossa entrevistada de hoje, você pode ligar a partir de agora no 8151-1273. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a médica especialista, ginecologista Carolina Bandeira, que é a nossa entrevistada. Você pode ligar a partir de agora. Em relação ao... depois dessa pergunta aqui, eu já peço licença a ela para a gente ir com o Rubem Júnior, tá bom? Doutora, em relação à situação relacionada ao tratamento, como é que funciona esse tratamento? É caso cirúrgico, é caso de tratamento? Como é que funciona isso? Perfeito. A endometriose, ela é uma doença que precisa de condução. Por se tratar de uma doença crônica, a paciente deve ser conduzida através de diversos leques, desde uma orientação à alimentação, a prática de atividade física. Por se tratar de doença inflamatória, a base do nosso tratamento é sempre a desinflamação da paciente. Melhora a sua qualidade de vida através de algumas medidas de suporte, como o uso de hormônios, muitas vezes, e em alguns poucos casos, o uso realmente de técnicas e táticas cirúrgicas para a remoção da doença. A minoria das pacientes que têm endometriose, elas de fato precisam de cirurgia, mas todas precisam de acompanhamento por se tratar de uma doença crônica e desse suporte nutricional, muitas vezes psicológico também, porque é uma doença que atinge cerca de 40% das pacientes que têm endometriose, elas vão ter algum dano psicológico. Eu queria pedir licença rapidinho à senhora, só para chamar o nosso repórter Rubem Júnior, que está ao lado